Bom, boa noite, então, a todos, né? Nossos Muito boa queridos noite. irmãos de sempre. Boa noite. Vamos, então, dar continuidade ao capítulo 2, última parte, fazendo, então, em primeiro lugar, a leitura da prece, lembrando, né, do copinho d'água, para aqueles que quiserem colocar para fluidificar. Eu separei uma página do Fonte Viva, de Emmanuel, capítulo 48, Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus em João 8:43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos, emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação da lei divina. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar um adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem, informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, amigos admiráveis. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Graças a Deus. Então, pediremos mais uma vez à irmã Laura para dar início ao nosso estudo desta noite, agradecendo em primeiro lugar a semana que passou, que todos estivemos bem, de saúde, nossos familiares, que tivemos as nossas benesses. Estávamos agora há pouco conversando do frio, então nós temos a nossa casa, nosso agasalho, enquanto os outros passam por algumas dificuldades. Então pedimos à irmã Laura que dê forças a essas pessoas, que encontrem sempre um coração amigo que lhes possa ajudar, que lhes possa trazer algum lenitivo, algum carinho, algum consolo. E nós, na nossa caminhada, que possamos sempre continuar a nos lembrar deles. E, mais uma vez, pedimos aos espíritos protetores, aos nossos anjos de guarda, que nos orientem hoje para darmos com consequência e darmos continuidade ao estudo do Evangelho, do capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Graças a Deus. Bom, então... Graças a Deus. Meus irmãos, como eu tinha dito na semana passada, o capítulo 2 tem subtítulos, 4 deles, nós estudamos o 1 e o 3. A vida futura e o ponto de vista, que também falava sobre a vida futura. Então, recapitulando um pouco aquilo, nós falamos dos 5 pilares da doutrina espírita, né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Falamos do livre-arbítrio, que
apesar de tudo que nos é concedido em termos de oportunidades, e até de conselhos e orientações, a espiritualidade e Jesus, principalmente, que é o tema do capítulo, nunca nos tirou o livre-arbítrio. A decisão é nossa, cada escolha, uma renúncia. No momento que você escolhe uma coisa, você renuncia a uma outra. E essa questão do livre-arbítrio foi colocada na semana passada como questões do livro dos Espíritos, 121 e 122. E a gente também viu, comentou, que esse capítulo 2 ele é importantíssimo, como todos os outros do Evangelho, é claro. Mas como estamos... Para mim também. É engraçado, porque... A minha é engraçado, hein? Voltou a gravar. Bom, estamos de volta. Eu tive trabalho no fim de semana para poder estudar e fazer edição daquele vídeo anterior, mas vamos ver se hoje a gente consegue não precisar disso. Então, como eu estava falando, o capítulo 2, como todos os do Evangelho, ele é extremamente importante, até porque nós estamos começando o Evangelho de novo, a segunda temporada, e ele foi importante na semana passada para mostrar a grandeza, o tamanho da humildade de Jesus em reduzir a sua luz para encarnar na Terra, né? Eu citei até aquele caminho de André Luiz pelo umbral, junto com os outros mentores, em que eles corriam apavorados com aquela luminosidade. Imagina, a luminosidade do André Luiz comparada com a luminosidade de Jesus, né? Então, Jesus, para encarnar na Terra, lá em Jerusalém, na Galiléia, etc., teve que reduzir muito, muito, muito a sua luz. Então, isso foi amplamente discutido na semana passada e nós falamos, então, alguns exemplos, inclusive da transformação de Saulo no caminho de Damasco, que foi uma coisa muito linda. E eu também compartilhei com vocês a história daquela cortesã que encontrou Jesus no poço de Betesda, né? E um assédio moral e até assédio sexual quase, ela convidou a Jesus para estar com ela e ele disse agora não, depois, no entanto, quem sabe. Né? E 2 anos depois ele a reencontra, leprosa, coberta de chagas. Mas antes disso, lembrando a frase dela, né? Quando ela tentou assediá-lo, ela falou para ele assim: vejo em teus olhos uma chama diferente e por isso assim procedo por te amar. A figura esbelta, bonita de Jesus, né? E aí 2 anos depois ele encontrou com ela, leprosa, coberta de chagas, dolorida, e ele foi socorrê-la a pedido de uma anciã. E lá chegando, ela o reconheceu e ele a socorreu, a consolou. E ela falou: eu não sou digna de estares aqui hoje comigo. E ele respondeu a ela: estou aqui para atender o seu apelo. E porque vejo nos teus olhos uma chama diferente, né? E estou aqui, assim procedo por te amar. Então foi uma história lindíssima que a gente compartilhou, mostrando essa realeza, essa humildade, essa magnanimidade de Jesus que sempre nos toca o coração. No estudo de hoje, então, a gente tem o subitem 2 e o subitem 4. O subitem 2 é a realeza de Jesus propriamente dito. E o 4 é, nas instruções do Espírito, uma realeza terrestre, em que a gente vai ver uma mensagem de uma rainha, que foi rainha em França. Então, qual é o cenário que nós estamos agora para falar da realeza de Jesus? Nós estamos, nesse momento, nos transportando mentalmente para o Jardim de Getsemane, junto do Monte das Oliveiras, onde Jesus está lá com os seus discípulos, e logo a seguir, alguns dos seus discípulos, não todos, logo a seguir chega Judas com os soldados do templo e ele faz a traição do beijo e levam a Jesus acorrentado para o palácio do sacerdote, que era Caifás. E lá Caifás quase que um pré-julgamento, o interroga, o que vocês têm dito, o que você tem falado. E ele, humildemente, diz: eu não tenho falado nada demais. Em outras palavras, estou usando as minhas palavras. Eu tenho pregado a lei de Moisés, eu tenho pregado, como sempre preguei, nas sinagogas,
sobre a nossa lei, sobre a importância das leis de Moisés, etc, etc. Não falei nada demais. Mas ainda assim, claro, né, os sacerdotes e os membros do Sinédrio estavam dispostos a condená-lo. E ali eles o condenaram à morte. Só que eles não tinham, os judeus não têm poder de condenar ninguém à morte. Tem que submeter ao pretório romano. Então, dali, eles partem em comitiva para a Fortaleza Antônia, onde está lá o governador Pilatos, né? E, chegando lá no pretório, eles não podem entrar, porque já estão limpos e imunizados para a Páscoa, e eles não poderiam entrar num lugar profano, digamos assim, dos romanos, né? Para não se contaminar. Então, Pilatos sai lá de dentro e vem até eles, do lado de fora, e começa a conversar com eles sobre isso. E, então, que acusação, aí eu tenho que ler para não perder as verdadeiras palavras que estão lá na Bíblia, né? Que acusação vocês têm contra este homem? E eles responderam: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. E Pilatos, então, levem-no e julguem-no, conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Pilatos, então, entrou de novo no palácio e fez Jesus ir até ele, não é? E lhe disse: és o rei dos judeus? Vocês conhecem isso da Bíblia, né? Mas a gente tem que pegar o gancho aqui. E Jesus responde com outra pergunta. Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? E Pilatos diz: acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino não é aqui. Então, és rei, és, pois, rei. Ainda que não desse mundo, né? És rei. E Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso, deu as costas e saiu para onde estavam os judeus e disse: eu não vejo neste homem nenhum motivo de acusação. E aí tem a famosa escolha que na Páscoa é feita de libertar um prisioneiro. E os judeus escolhem que libertem a Barrabás. Então Jesus teria que ser crucificado. Pois bem, essa é uma passagem que todos conhecem, mas dá esse pano de fundo. E no livro Boa Nova, tem também uma passagem muito interessante, que até o João, na semana passada, fez uma rápida menção, não sei se vocês perceberam, quando ele citou Hanã, o sacerdote. Hanã, inclusive, eu vou falar do encontro de Hanã com Jesus, mas Hanã, inclusive, foi o juiz do julgamento de Jesus mais tarde. Mas agora eu voltei no tempo, bem antes dessa questão do Pilatos, né? É o encontro de Jesus com os sacerdotes. Jesus, logo que se despediu de João Batista, que se prontificou a iniciar a sua caminhada evangélica, digamos assim, ele saiu de lá do encontro com João Batista, da casa dele, em Nazaré, lá onde estivesse, e se dirigiu a Jerusalém. Caminhou longamente por aqueles desertos e, passando por Jericó, descansou e chegou ao entardecer em Jerusalém, sentou mais uma vez para descansar. Enquanto ele estava ali descansando, embora descansando, ele tinha um porte altivo, como a gente já se referiu, ele sentado como um peregrino qualquer, nas cercanias do templo, e aí passou esse sacerdote Hanã, com H, que foi o juiz mais tarde, como eu comentei, né? E aproximou-se dele e até identificando, porque eles se identificavam até pelas roupas, né? Ele identificou que ele era um nazareno. E Galileu também. Galileu, que fazes na cidade? E Jesus respondeu: passo por Jerusalém, buscando
a fundação do reino de Deus. Exclamou Jesus, né, com certa firmeza. E Hanã, reino de Deus, tornou ele, né, com ironia, né? E o que você pensa? O que pensas tu a respeito disto? O que vem a ser o reino de Deus? Jesus disse: esse reino é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E ele, ironicamente, o Hanã, obra divina em tuas mãos, com uma gargalhada, né, de desprezo, continuando as observações irônicas, ele perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? E Jesus respondeu: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre, né? E Hanã continuou debochando, deu as costas e seguiu o seu caminho. Então, essa parte é importante porque ela dá primeira... Nós estamos iniciando agora o apostolado. Esse é o início do apostolado de Jesus. E ele dá a primeira mensagem para quem estivesse perto, de que ele estava ali para construir a obra divina no coração dos homens, que é o que ele entendia e considerava como o reino de Deus. Muito bem. E aí, ele já continua depois o caminho, Jesus continua o seu caminho e retorna para a Galileia, já com o propósito de reunir os seus discípulos, né? E aí se dirige às margens do lago Tiberíades, né? E lá ele encontra os pescadores que estavam ali arrumando a sua rede e tal. E ele então vê já os dois primeiros, Simão e André, filhos de Jonas, e os convida: venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. É claro que os pescadores já tinham, inclusive, visto Jesus com João Batista, mas não tinham noção, porque Jesus não tinha começado o seu apostolado ainda. E aí eles identificaram Jesus, mas não entenderam muito bem. E é tanto que Pedro diz assim: um rei, mas Cafarnaum existem tão poucas casas. Aliás, não foi Pedro que disse isso, não, foi André. E aí o Pedro, na sua inocência, Simão naquela época, né? Na sua inocência, ele diz assim: ué, tá bom, mas o lago de Tiberíades é muito grande, tem poucas casas aqui. Mas se nós considerarmos as margens do lago todo, até que dá para fazer um reino. Ele, na cabeça dele, falou: até que dá para fazer um reino. Né? Então, nós estamos juntos. Porque ele pensou imediatamente naquela humildade dele, né? E ele, então, disse que sim, Senhor, seguiremos os teus passos, né? Mas pensaram assim: que homem seria aquele? Ele já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Eles se esforçavam por dilatar o domínio das suas lembranças, talvez lembranças até de outra vida, né? Eles sabiam que tinham alguma coisa, alguma relação com aquele homem, de modo a encontrá-lo. Porque não é tão simples. Chega um estranho que você não conhece ou mal viu, né? E te convida: vamos comigo que vamos construir o reino de Deus. Faz muito sentido. Mas é claro que esses apóstolos, eles tinham uma missão ali, estar ali para isso. Então, talvez aquele chamado interior tenha sido a chama que os fez acreditar e a seguir aquele convite. E aí, como está dito ali, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas, que não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhe brotava no íntimo do espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida: Senhor, seguiremos os teus passos. Então, isso é fantástico, porque realmente um convite desse não é para ser aceito assim, né? Isso tem todo um encadeamento que a gente conhece hoje, que naquela época simplesmente eles não conheciam e se perguntavam: de onde é que eu estou tendo essa vontade? Bom, seguiram a Jesus e foi Jesus caminhando com os dois e partiram agora para onde se encontrava Levi. E Levi, que mais tarde seria Mateus, né? Mudaria o nome para Mateus.
Chegou em Levi, que Levi era coletor de impostos, publicano, odiado por todo mundo, porque era o cara que coletava os impostos para César, né? Então, é o leão, o imposto de renda. Então, ele era odiado pela turma. Não, fora que era de origem judaica, né? Então devia ser visto como uma Exato. espécie de traidor do próprio povo. Exatamente, exatamente. Mas era o emprego dele, né? E aí ele falou então para Levi: queres vir comigo para recolher os bens do céu, já que tu recolhes os bens da terra? Enfim, a história vocês conhecem. Mateus o segue. E naquela noite, ainda que com um grupo reduzido, né, apenas 3 discípulos e mais alguns familiares na casa de Pedro, né, tinha lá a sogra, a esposa, enfim, alguns poucos. Ele faz, e aí eu vou ler também, porque é muito bonito, isso está lá também no Boa Nova, as primeiras recomendações do mestre para esse grupinho de apóstolos, que foram também de uma beleza extraordinária, conforme relatado por Humberto de Campos. Ele diz assim: amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, ovelhas que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Isso tudo, diversas dessas palavras vão se tornar capítulos até do nosso evangelho, né? Com certeza. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseje ali os bens do céu com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti com eles as bênçãos do evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor, e se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz ao vosso coração. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da iniquidade alheia. Então, esse foi o início do apostolado de Jesus. E voltando, então, ao capítulo 2, né, nas instruções dos Espíritos, nós vamos, então, encontrar, como eu tinha dito lá no começo, o depoimento de uma rainha em 1800. Ela foi rainha em 1863, uma rainha de França. E ela diz o seguinte, falando da comparação entre o reino dos céus e o reino da terra, né? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo, disse ele. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada.
E como que para tornar mais terrível a lição, a minha realeza nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que eu penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual fosse uma soberana, vi acima de mim, muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Não sei se vocês se lembram de uma passagem continuar depois, do Nosso Lar, em que, quando o André Luiz estava lá no Nosso Lar em um certo momento, apareceu lá uma pessoa extremamente humilde a quem ele tinha atendido, né, como médico, até com um pouco de arrogância na época, e ela agora estava ali numa posição infinitamente superior a ele em termos de espírito, né? Então, isso acontece mesmo, né? E isso tem várias passagens que a gente toma conhecimento, que já leu, que sabe sobre isso. Então, que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual fosse uma soberana, via acima de mim, muito acima, homens que eu julgava insignificantes, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se pretendem na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então, essa foi a mensagem dessa rainha de França, não é? E a gente já ouviu muitas vezes aquela frase de que caixão não tem gaveta, né? Então, a gente não leva mesmo, né? Enfim, a gente vai discutir no final, a gente vai ter oportunidade, mas a gente sabe, o problema é que a gente sabe dessas coisas, né? E nem sempre a gente consegue praticar como deveria, né? Mas seguimos então. E aí eu quero essa parte de hoje é um pouco menor, você vai ter um pouquinho mais de tempo. Eu quero agora falar sobre uma passagem muito interessante também, que está no livro Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos, capítulo 5, O Caminho do Reino. E qual é o cenário nesse conto? Esse conto é o seguinte, está lá na casa de Arão, o Zacarias. O senhor Zacarias, um senhor de idade, um ancião, 70 anos por aí,
E Jesus vai lá com ele, na casa de Arão, onde está o Zacarias. E está chegando, então, todos ali estavam se preparando para a Páscoa próxima, né? E o Zacarias, que é um proprietário de terra, cuidava da lavoura, etc., ele tinha andado léguas e mais léguas e mais léguas, como ele vai dizer aqui. E ele era um fiel seguidor das leis mosaicas, estudiosíssimo, enfim, para ele estava 100% no caminho dos céus. Desculpe que eu estou com essa crise de tosse aqui. Então, o Zacarias, quando ele estava chegando, vindo de Jericó, ele havia presenciado também a entrada de Jesus. Triunfal. A multidão toda seguindo a Jesus, ali na entrada da cidade, no que a gente conhece como Domingo de Ramos, né? Aquela chegada que Jesus está chegando no burrinho, e as pessoas com aqueles ramos o recebendo em glória, porque ali ele já está conhecido, está na Páscoa, na beira dele ser preso e crucificado. Então ele, Zacarias, viu a Jesus chegando e recebido em triunfo. Ficou maravilhado, porque ele tinha feito esse caminho da lavoura dele, do sítio dele, para encontrar Jesus. Ele queria uma explicação sobre o que ele estava ouvindo, porque para ele, Zacarias, ele estava no caminho do reino dos céus, por tudo que ele tinha feito a vida toda, o senhor de 70 anos. E ele queria entender isso, porque Jesus falava, meu reino não é desse mundo e tal, aquelas pregações todas. Então, ele chegou e Jesus então disse a Zacarias, o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros, através de um apoio mútuo. As guerras terão desaparecido, arredadas da memória, quais pesadelos que o dia relega aos princípios da noite. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando o necessário se lhes faça preciso. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador, que não conseguiu as oportunidades da sementeira, e o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer uma ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que uma antecâmara da união no amor perpétuo que clareia o sem-fim. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão um leito repousante e as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre, para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais no arcabouço das formas. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim um privilégio sagrado da inteligência, e a felicidade e o poder não marcarão o lugar daqueles que retenham ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e de servir. O lar não se erigirá em cadinho de uma provação ou de provações, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes que se encontram ali para bendizer a confiança e a ternura sem mácula. O homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum nos moldes da reta consciência,
transfigurando a ação edificante em uma norma de cada dia. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a que devemos originariamente todas as esperanças e regozijos que desabrocham na terra. E as crianças serão consideradas como depósitos de Deus. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão das estrelas. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não aguarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre jardins e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajante, sem pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai, de vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu na terra que o Todo Misericordioso lhes entregou. Quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um só mundo. E aí, depois dessas lindas palavras, Zacarias estava em prantos, emocionado, prostrado ao chão, e ele diz assim: Senhor, Senhor, eu vim de Jericó para o culto às nossas tradições, às tradições de nossos antepassados. Todavia, acima de tudo, eu aspirava a te encontrar e te ouvir. Eu envelheci arando a gleba e sonhando com a paz. Tenho vivido nos princípios de Moisés. No entanto, no fundo da minha alma, eu quero chegar ao reino de Deus, do qual tu fazes mensageiro nesses tempos novos. Mestre, mestre, para buscar-te percorri a trilha da minha estância até aqui, passo a passo, de vila em vila, de casa em casa. E eu sei que um caminho existe, determinado. Qual é, Senhor, o caminho para esse reino de Deus? Aí Jesus responde: a estrada para o reino de Deus é uma longa subida. E nesse momento, Jesus foi interrompido, porque chegou muita gente, chegou uma turba de gente que estava chegando já, sabendo que ele estava ali, que aquilo ali era uma coisa meio que privada, né? Meio, só os três discípulos, né? Levi, André e Simão, e alguns poucos familiares. E ali o dono da casa, o Arão, né? E aí chegou a turba, o Jesus está ali, foi todo mundo para lá, e interrompeu a conversa. E ele não pôde continuar. A última coisa que ele falou para o Zacarias foi: a estrada para o reino de Deus é uma longa subida. E aí foi carregado pela multidão, e o Zacarias, por sua vez, ele veio para a Páscoa, né? Então ainda faltava uns 2 dias para a Páscoa. Ele foi para um sítio próximo de uns amigos, parentes, que o recolheram lá por 2 dias. E aí, no dia da Páscoa, ele volta do sítio para Jerusalém, para a solenidade da Páscoa. Aí ele já ficou surpreso, porque ele viu uma multidão enfurecida, gritaria e coisa e tal, aquela balbúrdia, empurra. Aí ele procurou se esgueirar ali e tal, chegou e viu aquela cena terrível de Jesus crucificado. E ele falou: mas essa turba o recebeu em glória, com os ramos na mão há 2 dias atrás, agora estão aqui, coitado. E ele, chocado, porque tinha ficado enlevado por aquelas palavras, né, que Jesus tinha dito a ele lá na casa de Arão. E aí ele procura se aproximar ao máximo que pode, aproximou-se, ajoelhou e falou: Senhor, Senhor. Aí Jesus afagou-lhe por instantes os seus cabelos grisalhos e falou humildemente: Zacarias, os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão uma ladeira escabrosa. E para conquistar o reino de Deus, este é o caminho. E aí, meus irmãos, aí seguiu Jesus, nunca mais viu a Zacarias, pelo menos aqui na terra, não é?
Então, é uma passagem também muito bonita dessa vida, dessa trajetória de Jesus. Eu não comentei com vocês, até para não parecer arrogância, mas como somos só nós 5, né? Aqui, estou vendo que a Sheila está ali. Eu, logo antes da pandemia, realizei um sonho. Eu fui a Israel. Foi maravilhoso, foi uma experiência. Eu fui ao Egito, à Jordânia. Fui ao Egito, à Jordânia, eu e minha esposa, ao Egito, à Jordânia e a Israel. E a gente percorreu todos esses caminhos. Nós fomos ao Monte das Oliveiras, nós fomos a Nazaré, nós fomos todos esses caminhos bíblicos. E foi maravilhoso andar ali pela Via Sacra, nas diversas estações. Hoje, é claro, é um comércio em ambos os lados, tendas vendendo souvenir, comida e tal, mas tem os pontos das estações e você vê os diversos grupos de oração ali, não se incomodando com nada ali do que está sendo falado dos vendedores, não há nenhum assédio. Estão lá concentrados, grupos evangélicos, católicos, ortodoxos. Desculpa a pergunta, mas a comida é boa ou não? Comida para quem gosta, né? A comida é boa, claro. Eu particularmente gosto de algumas comidas árabes ou não, mas que ali Jerusalém é uma cidade interessante porque, na realidade, ela é neutra. Ela tem as 3 religiões lá dominando e governando Sim. a cidade, né? Tem os E católicos... tem uma pegada bem antigona, né? Me disseram que diferentemente de Tel Aviv, que é bem moderna, né? Um a gente lugar teve mais... Tel Aviv também, exatamente, com certeza. Então, inclusive, quando a gente estava lá em Tel Aviv, teve até aviso de bombardeio de míssil, etc. Sempre tem esses problemas a qualquer momento. Mas Jerusalém, de alguma forma, até porque é governada por 3 religiões, ela é respeitada. Então, a emoção que a gente sente ali é muito grande. No Monte das Oliveiras, em particular, tinha um grupo evangélico cantando. Ali acho que foi a maior emoção, porque os outros lugares, como o Santo Sepulcro, é muita confusão, porque é muita gente, entendeu? Então você acaba perdendo um pouco da emoção no Santo Sepulcro e tal, porque é muita correria, muito empurra. Então você acaba perdendo. Mas na Via Crucis e no Monte das Oliveiras a emoção é muito grande. Então eu imagino essa situação do Zacarias e eu imagino o sofrimento de Jesus, porque não é perto. É uma ladeira, o chão é preservado, o chão é o mesmo, né? Aquelas pedras, não é um chão de paralelepípedo, pedra mesmo, né? Então elas não se gastam com facilidade. As pedras estão lá e, enfim, é uma ladeirinha. Imagina ele caminhar quilômetros carregando uma cruz pesada, sendo açoitado, sendo cuspido, sendo com uma coroa de espinho na cabeça, lhe machucando, tanto que ele caiu algumas vezes. Então, realmente foi uma experiência maravilhosa, que vocês um dia tiverem oportunidade, eu acho que vale a pena. Talvez esperar um momento, passar um pouco, um momento de trégua entre as facções ali, mas vale a pena. Eu consegui realizar, graças a Deus. Bom, então esse, meus irmãos, foi o estudo do capítulo 2, que a gente está terminando agora. E aí nós estamos aí ainda com 15 minutos para a gente conversar. Perfeito, Jorge. Muito obrigado. Foi show de bola, né? Graças a Deus, mais uma noite para a gente de estudo. E eu estou procurando uma mensagem aqui. Deixa eu ver se eu acho ainda quantos senhoras idiomas. Não. Aquela parte que você falou de sacudir os pés, né? Esses lembretes, assim, não vou achar agora a mensagem, efetivamente, de um livro que se chama Coragem, que é do Chico, né? Escrito por espíritos diversos, né? Mas aí, quando você falou de sacudir a poeira dos pés, a gente lembrar da nossa própria obrigação, não é? Da nossa própria responsabilidade, sabendo que essa responsabilidade significa a gente ter resiliência e ter amor no coração, porque é uma missão de paz acima de tudo, né? Sempre. Então,
É muito importante. E aquilo que você falou, né? Estava até comentando hoje mais cedo com uma amiga minha que a gente entende tudo isso, mas sair do campo do entendimento, né, da inteligência e entrar no nosso coração é um trajeto que, graças a Deus, a gente dispõe da encarnação, não é? Com esse desenho customizado para a gente poder edificar esse reino no coração. Mas, ao mesmo tempo em que é uma trajetória difícil, o fato da gente já ser capaz de compreender a importância desses ensinamentos, né, e buscar trazer eles do cérebro para o peito, isso já é um bom sinal, né? Significa Esse que a gente está reino, realmente no caminho esse certo. reino que ele coloca no finalzinho ali na casa de Arão para o Zacarias, é já num planeta de regeneração, talvez, ou até mais, né? Onde não tem nenhum mal, está todo mundo bem, aquelas frases de Jesus. Nós ainda temos muito que caminhar, né? Sem dúvida. E nesse ponto, eu tenho até que fazer um meia-culpa. Minha mulher fala muito disso. Pô, você... aquela história do discurso diferente da prática. Eu até concordo. Que às vezes no dia a dia o cara te dá uma fechada ou faz uma coisa errada e a gente procura fazer as coisas certinho. Claro que eu não saio brigando pela rua, não de desaforo para ninguém, mas eu internamente, dentro do meu carro, eu não consigo ficar quieto, fazer um absurdo, eu reclamo, falo besteira. Enfim, eu estou longe de ser. Por isso que eu não chamo esses nossos encontros nem mais de aula, porque nós não somos mestre. Eu chamo de encontro, porque na realidade somos todos aprendizes. E o importante, eu acho, e eu falo para minha esposa isso, falo, tudo bem, o importante é cair e levantar. O importante não é hipocrisia da minha parte, quando eu estou fazendo o estudo, estou falando, mas eu não pratico isso tudo que eu estou falando, tá bom. Mas se eu praticasse isso tudo, eu já estava lá no reino dos céus, não estava aqui ainda, né? Então, o importante é a gente, pelo menos, entender e dividir com vocês, ou com aqueles outros que não. Não vocês, porque vocês também já leram muitas coisas, mas eu espero que o vídeo, que os nossos estudos sejam vistos e ouvidos por pessoas, como a gente estava nas semanas anteriores com a Ana Patrícia, que é uma colega minha engenheira. Ela está começando agora, ela não conhece nada, zero. Ela não tinha nenhuma crença religiosa. Então, ela está começando mesmo, tateando, engatinhando. Então, nesse momento, eu olhando para a Ana Patrícia e outras tantas pessoas, ela não está em nenhuma aflição, é mais no sentido de conhecer, mas outros podem estar em aflição. Então, a minha maneira de me posicionar aqui não é uma maneira hipócrita, eu não consigo fazer o que eu estou falando. É uma maneira de tentar, pelo menos, divulgar a palavra de Jesus, divulgar a mensagem, porque nem todo mundo lê, nem todo mundo tem esse conhecimento. E eu tenho essa minha culpa, mas eu não preciso me ajoelhar num caroço de milho e ficar me chicoteando, porque eu acho que não há necessidade disso. A questão é aquilo, a gente não pode ser deliberadamente imperfeito, não é? Deliberadamente estúpido, não é? Deliberadamente ignorante, não é? A partir do momento em que você repara que você tem um erro recorrente, você precisa ver ali aquilo como uma enfermidade que precisa ser gradativamente tratada, não é? Exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Naquele livro, que eu sei que é um livro que você também gosta, né, no Reforma Íntima Sem Martírio, é um convite e até estranho para o tipo de sociedade. Exatamente. A abordagem da Irmãs é uma abordagem que é muito lógica, faz completo sentido, mas ela é muito estranha, porque a gente não está habituado, né? Porque quando a gente se olha no espelho, ou a gente está acostumado a se olhar no espelho e tentar ver com olhos melhores do que do que a gente merece, ou o contrário, né? A gente fica se chicoteando, como você falou. E, na verdade, a proposta dela é uma proposta de caridade e realista, não é? Então, acho que é mais ou menos por aí. É você ser realista em relação àquilo que você tem diante de você em termos de problema, né? Em termos de defeito, uma linguagem mais direta, sabendo que você tem que melhorar, mas sabendo também que só dá para melhorar se for com compaixão, se for de forma gradativa, paciente, porque não existe essa angelitude da noite para o dia. Você não vai virar um santo, né, da noite para o dia. Precisa
inclusive, a probabilidade de você se dar bem na sua empreitada de melhoria espiritual é muito maior se você for respeitando o tempo das coisas, né, do que se você for de forma atabalhoada. Assim, eu sou uma testemunha disso. Durante algum tempo, acho que um dos meus... Ainda é um grande empecilho, mas, assim, o meu maior empecilho para eu conseguir conquistar as coisas que eu queria do ponto de vista espiritual era justamente uma impaciência, né? Não aceitar os próprios erros, né? Porque a gente amplia, quando a gente começa a ler sobre o Espiritismo, a gente amplia a nossa capacidade de visão, a gente começa a enxergar com mais clareza os próprios defeitos, mas a gente não pode se esquecer da misericórdia, da compaixão, né? Mas em relação à edificação do reino de Deus, né? O meu reino não é desse mundo, ao mesmo tempo em que é um lembrete de que a gente está, né? Beleza, Jesus explicou por que ele apanhou, por que ele foi humilhado, né? Que o reino dele não é desse mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa para nós uma mensagem de eterna esperança, né? Dizendo que, em algum momento, isso vai ser edificado. Todas as sementes necessárias foram por ele plantadas enquanto ele estava aqui no planeta. E não é à toa que mais de 2000 anos depois, né? 2021 anos depois, a gente está aqui aprendendo, debatendo e buscando aplicar nas nossas vidas todos esses conceitos, né, que Bem, ele a nos gente chegou trouxe. na aula passada a falar que Jesus demorou 4,5 bilhões de anos para chegar lá, né? Então, tem um tempinho ainda aí. Uhum. Não, com certeza. Mas é isso, Jorge, muito show. Guilherme, tem alguma coisa para dizer? Esse capítulo, eu me lembro da última vez que eu acompanhei a leitura, lá no ano passado, isso me veio muito à cabeça, mas como era por áudio, né, e tudo, acabou que eu não tinha mais, não tinha essa abertura de participar na hora. Mas eu penso muito como esse capítulo, por falar de mundos superiores, da regeneração, enfim, da escala de mundos em suma, né, não de forma técnica, como ele liga grandemente a questão material e moral. Ele faz essa separação. O mundo, a pessoa evolui sozinha de forma moral e material, da mesma forma que o mundo também. Como as coisas são intrincadas. E como também é um pouco reconfortante a gente saber que a nossa perfeição nesse mundo ela é extremamente limitada pela matéria. Que qualquer exemplo que você coloque de mundos mais avançados, a densidade da matéria é menor e por isso você tem condições de atingir aspectos maiores, amplitudes maiores. E a gente está limitado pela matéria e por isso que fala, né, que o corpo é uma prisão, a matéria é uma prisão para quem está aqui encarnado. E como a gente não sabe lidar com isso, como a gente acumula matéria, não só nós sendo matéria, acumula nós matéria. Acumulamos e, enfim, e eu vejo muito, até agora, enfim, num bate-papo final aqui também, a Igreja Católica, através desse atual Papa, retomando muito a ideia de uma renda universal, de um básico para as pessoas, que seria ali equiparado enfim, a uma concentração muito grande de renda e material na mão de poucas pessoas e como o catolicismo está retomando essa ideia que ficou por muito tempo antiga e que foi cooptada por uma teoria diferente lá dos evangélicos e tudo, relacionando e flexibilizando o acúmulo material. E como isso, poxa, quando você traz a palavra do Cristo, quando você lê isso, você não consegue encaixar a justificativa de acúmulo material desregrado, acúmulo material sem uma contrapartida social, sem uma participação e uma responsabilidade gregária. Enfim, isso vem muito a mim, a ligação de matéria, não só em relação ao dinheiro, a agregação de matéria de uma forma irresponsável. E como isso tudo está ligado a uma evolução coletiva. Eu particularmente estou, bom, em relação à questão da igreja, eu estou um pouco por fora. Na verdade, de notícias de maneira geral, eu estou um pouco por fora, né, do que eu só tenho lido o básico mesmo, mas realmente, né, em relação
como o planeta vai evoluindo materialmente, e os nossos próprios, né, perispíritos também, que são semimateriais, né, também vão evoluindo aí ao longo do tempo, né? Em relação a essa questão da igreja, eu tenho... Eu nasci católico, como provavelmente vocês todos, né? Fui batizado, etc. Eu não tenho nada contra a igreja enquanto dogma. Muitas vezes nós vamos à igreja também católica e eu acho a cerimônia muito, muito bonita, muito interessante. Ali quando vou com minha esposa e tal. Isso, como qualquer religião, depende muito do dirigente, né? O centro espírita, o evangélico, já Com fui algumas certeza. vezes. Depende muito de quem faz a preleção, né? Nós tivemos aqui, até faleceu recentemente, de uma maneira trágica. Eu frequentava a igreja onde ele estava, que era o padre Jesus, um peruano, que veio a se suicidar agora, recentemente, né? Mas ele era pregador aqui, ele era o padre aqui no Jardim Amália. Assisti ali algumas vezes. Ele é um padre fantástico, tinha uma palavra doce, maravilhosa. Agora, eu sou mais por esses sacerdotes mais simples, mais humildes, porque o Papa em si, Guilherme, eu respeito sua opinião muito, mas quem mais rico é que o Vaticano? Muito, isso é muito. Cada igreja, simples que seja no mundo, contribui para o Vaticano. A propriedade da igreja não pertence ao padre. Qualquer igreja pertence ao Vaticano. Por isso que existe o celibato. O celibato católico existe porque a igreja não quer, você que é advogado, a igreja não quer ter direitos de sucessão, de partilha. Se o padre casasse, a mulher estava na justiça e queria metade da igreja. Entendeu? Então, essa é uma questão muito séria, porque a igreja é muito rica. Então, essa questão de socializar a pobreza e tudo com a pobreza e tal, não, é meio complicado. Eu prefiro mais as comunidades de base, eu prefiro muito mais os franciscanos, que realmente são abnegados, né? E por aí vai. Eu acho que o Vaticano, a Igreja do Vaticano em si, com aqueles... são magnatas, na minha opinião. Enfim, eu respeito os pensamentos diferentes. Certamente. O movimento, qualquer movimento anticíclico... Alô? Como Boa vai noite, o Washington. Eu gostaria de fazer um comentário. Posso? Me dá um Pode, tempinho? claro, você manda. Olha, eu queria compartilhar com o Jorge a respeito do comentário dele. Apesar da gente ter já conhecimento suficiente, mas as nossas atitudes têm hora que sai fora do que a gente já tem conhecimento doutrinário, né? De, às vezes, explodir, responder mal, né? Então, eu tenho esse sistema também igual você, Jorge. Só que eu já considero um caminho bom, que eu já andei bastante, é que passa algum tempo, aí uns 3, 4 minutos, eu já me arrependo. Aí já vem a reflexão. Por que eu falei assim? Por que eu respondi assim? Por que eu tomei essa atitude? Né? Então vem logo aquele arrependimento, aí fica pensando, não devo, não posso. Mas é como você falou, se a gente já fosse perfeito, não estaríamos aqui mais, né? Estaríamos em outra medição, né? Então, era esse comentário que eu queria falar com vocês. Agradeço, eu acho. Inclusive, se desculpar, né? Não tem nenhum problema, né? Não tem. A gente pedir desculpa, olhar, falar. Isso mesmo dentro da própria nossa casa acontece Com muitas certeza, vezes com a com esposa, certeza. com o filho, né, com alguém. Então, como eu sempre aprendi, que o difícil está dentro da nossa casa. Com certeza. Né? Então, era esse comentário que eu gostaria de fazer. Tá bom? Obrigado, hein, pelas suas palavras. Nada. Jorge. Obrigado, hein, Guilherme. Bom, eu interrompi o Guilherme. Sheila, tem algum comentário para fazer?
Olá, estão me ouvindo? Sim, claro. Não, o comentário é que realmente é muito difícil, né? As palavras do seu Jorge aí é um conforto para a gente, porque abre caminhos, né? Que na realidade a gente está tentando todo dia, né? A gente luta com a vaidade, com o egoísmo, né? E é difícil, que atrapalha a gente bastante, mas esses estudos engrandecem a gente. Engrandece, a gente tenta todo dia fazer o melhor, né? Mesmo com aqueles irmãos difíceis, né? Da família e todos os problemas do mundo, né? A gente procura melhorar. A gente que está na doutrina, né? Que estuda, que acompanha, né? Isso aí é muito importante, né? Só para agradecer a seu Jorge aí pelas palavras confortadoras, porque a gente tem que estudar mesmo para a gente evoluir, porque se a gente não correr atrás, fica difícil, né? São essas palavras que eu queria deixar. Foi quase que um desabafo ali, né? Mas obrigado, Sheila. Muito obrigado, Sheila. Jorge, eu sei que você já tem que finalizar. Você tem alguma leitura para fechar ou não? Não, se você tiver. Eu gostaria de fazer. Né, Pois não. porque, eu estou com 2 livrinhos aqui. Um é o Calma e outro é o Coragem. Ambos do Chico, né? Estou adorando esses livros. Né? São livros aí já da década de 70, então uma parte que eu não conhecia. Estou animado. Mas, é intitulado As Duas Tristezas. Né? O Washington me lembrou essa mensagem, porque ele falou que bate aquele arrependimento quando a gente faz alguma coisa de errado. Mas aqui o Emmanuel faz alguns comentários que eu acho importantes da gente lembrar, também em relação ao arrependimento, né? Como que ele tem que ser construtivo e não para deixar a gente para baixo sem conseguir seguir em frente. Mas vamos lá. O nome é As Duas Tristezas, é o capítulo 21. Há, sim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar, em nosso benefício, com a esponja do tempo. Em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes. E na generalidade dos casos, em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos, através da amargura e do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Naturalmente, cautelosos, esses companheiros preferem distância à partilha indébita de nossas aversões e frustrações, antagonismos e queixas, embora, sempre que generosos e leais, estejam claramente dispostos a apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Compreendamos que ninguém estima a permanência no espinheiro e nem escolhe vinagre para brindar os laços diletos. E saibamos fornecer bondade e paz, entusiasmo e otimismo aos que se aproximam de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitue. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendemos igualmente a pedir a divina providência nos conceda a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Emmanuel. Muito bom, graças a Deus. Graças a Deus. Terminando então, eu aproveito então esse mesmo gancho e eu até em vez de uma prece, ou quase que uma prece também, eu leio um poema de Alta de Souza, que é uma poetisa que desencarnou e pelas mãos de Chico Xavier continuou fazendo
poesias. Chama-se Segue e Confia, esse poema de Alta de Souza. Alma cansada e triste, alma sincera, sorve a angústia do cálice derradeiro, guarda a bênção da fé sob o madeiro, da aflição que te punge e dilacera. Trabalha, serve e crê, ajuda e espera, imitando o celeste companheiro. Um dia o doloroso cativeiro será livre e ridente primavera. Vencendo ulcerações, trevas e escombros, bendize a dor que te enriquece os ombros, com as chagas do martírio austero e forte. A cruz que te aguilhoa dia a dia é o luminoso preço da alegria na vida que te aguarda além da morte. Graças a Deus e agradecemos por mais esse momento maravilhoso de estudo. Agradecemos a irmã Laura, seus colaboradores, toda a oportunidade que tivemos de estar mais uma vez juntos, que os nossos anjos de guarda continuem a nos prodigalizar com seus benefícios e que nós tenhamos uma semana de bênçãos com os nossos familiares e que essa água que nós aqui deixamos que seja fluidificada, que esteja fluidificada, seja o medicamento de que nós precisamos para o nosso corpo e o nosso espírito. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Jorge. Muito bem. Então a gente se encontra semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Beleza. Aquele abraço. Durmam bem. Abraço, fiquem com Deus. Tchau. Você também. Um abraço para todos. Igualmente. Tchau, tchau.